Olá, seja bem-vindo, bem-vinda de volta ao Cavaleiro Preso na Armadura aqui no Alma Livre, podcast sobre espiritualidade de forma independente. Então, pessoal, a gente está começando aqui o capítulo 4, o Castelo do Silêncio. Se eu lembro bem, quando eu li esse livro pela primeira vez, esse aqui foi o capítulo que mais me chamou a atenção, por eu ter alguns estudos assim na parte da meditação e do Zen, budismo, taoísmo, etc. E esse capítulo sobre o Castelo do Silêncio entra bem nessas questões, né? Inclusive sobre um aprendizado quanto à meditação. Vamos dar uma olhadinha aqui então o que acontece. O Castelo do Silêncio. Sozinho, o cavaleiro cautelosamente enfiou a cabeça pela porta de entrada do castelo. Seus joelhos tremiam, o que, por causa da armadura, provocava um leve som metálico de chocalho. Temendo que Rebeca pudesse vê-lo, juntou forças e entrou corajosamente, fechando a porta atrás de si. Por um instante desejou não ter deixado a espada, mas Merlin prometera que não haveria dragões para matar e o cavaleiro confiava no mago. Ele adentrou a imensa antessala do castelo e olhou à volta. Viu apenas o fogo que fulgurava na enorme lareira de pedras situada em uma das paredes e 3 tapetes no chão. Sentou-se sobre o tapete mais próximo do fogo. O cavaleiro logo tomou consciência de 2 coisas. Primeiro, parecia não haver nenhuma porta na sala que levasse a outras partes do castelo. Segundo, o silêncio que fazia neste castelo era extraordinário e misterioso. Ele percebeu com um sobressalto que o fogo nem mesmo crepitava. O cavaleiro considerava o próprio castelo silencioso, principalmente naquelas épocas em que Juliet permanecia dias seguidos sem falar com ele. Mas o silêncio ali era incomparável. O Castelo do Silêncio foi bem nomeado, ele pensou. Nunca em sua vida se sentira tão sozinho. Subitamente o cavaleiro foi surpreendido pelo som de uma voz familiar vinda de trás dele. Olá, cavaleiro! O cavaleiro se virou e ficou espantado ao ver o rei se aproximando dele, vindo de um afastado canto da sala. Rei, disse ele ofegante, não o tinha percebido. O que o senhor faz aqui? O mesmo que você, cavaleiro, procurando a porta. O cavaleiro olhou à volta novamente. Não vejo porta nenhuma. Não é possível ver até que se compreenda, disse o rei. Quando você compreender o que há nesta sala, será capaz de ver a porta que conduz à sala seguinte. Sinceramente, espero que sim, rei, disse o cavaleiro. Estou surpreso de vê-lo aqui. Ouvi falar que o senhor estava numa cruzada. É isso que eu digo sempre que viajo pelo caminho da verdade, o rei explicou. É mais fácil para meus súditos entenderem. O cavaleiro parecia intrigado. Fazer uma pausa aqui. Às vezes a gente que trabalha com espiritualidade, né, é comum a gente tirar um tempo para fazer alguma meditação ou visitar algum local e para explicar para as pessoas mais próximas a gente dá outras desculpas, né? Não, eu vou fazer ali um trabalho, vou para uma reunião, sei lá, alguma coisa que fica mais fácil de explicar, que você tem um compromisso sem ter que ficar, né, dando satisfação e ter que contar toda a sua história de relacionamento com a espiritualidade para poder explicar o que você vai fazer, né? Vai fazer um retiro de meditação, algo parecido, né? Então, aqui traz um pouquinho disso também. Voltando aqui, o cavaleiro parecia intrigado. Todos entendem as cruzadas, disse o rei, mas muito poucos entendem a verdade. Sim, concordou o cavaleiro, eu mesmo não estaria neste caminho se não estivesse aprisionado nesta armadura. A maioria de nós está aprisionada no interior de uma armadura, declarou o rei. O que o senhor quer dizer? Perguntou o cavaleiro. Nós levantamos barreiras para proteger quem pensamos ser. Então, um dia ficamos presos atrás das barreiras e não conseguimos mais sair. Nunca pensei que fosse um ser aprisionado, rei. O senhor é tão sábio, disse o cavaleiro. O rei riu pesaroso. Fazer uma pausa aqui e repetir essa frase, né? Nós levantamos barreiras para proteger quem pensamos ser. Então, um dia ficamos presos atrás das barreiras e não conseguimos mais sair. Então, a gente cria ali um personagem, uma barreira, né? Uma personalidade, jeitos de agir, estratégias de agir, de ser,
para nos defender, para tentar manter a nossa integridade às vezes, né? A gente achando que está mantendo a nossa integridade através daquelas atitudes ou posturas que a gente, de certa forma, aprendeu a agir em algum ponto da vida, aprendeu a se virar daquela forma. E então a gente vai fossilizando, vai repetindo aquela atitude, vai ficando daquele jeito e vai realmente se tornando aquele personagem que na verdade era a capa e não a essência. E a gente fica preso nessa armadura e depois vai ter que partir num processo porque sente que no fundo, você se perdeu. Se perdeu tentando ser algo que no fundo você não é e está com dificuldade de voltar à sua verdadeira verdade, voltar à sua essência, voltar àquilo que você era antes de ter que combater, né? De ter que sair em cruzadas, ter que pegar o cavalo e sair lutando para estabelecer ali o seu personagem, a sua atuação na vida, né? E voltar a estabelecer esse contato com a sua essência requer abrir mão desses atos que você aprendeu a fazer, só que de tanto repetir já está rígido como uma armadura de um cavaleiro. E então é preciso um processo aí também longo, às vezes, para desfazer tudo que foi aprendido, desaprender o que foi aprendido e voltar a ser de uma forma mais ligada, mais em conexão com sua intuição, com seu centro, com seu ser verdadeiro interior, né? Então, voltando aqui para página 58 desta edição do meu livro aqui, do Cavaleiro Preso da Armadura, lembrando que a edição que eu uso é a Record. Tenho sabedoria suficiente para saber quando estou preso e retornar aqui para aprender mais sobre mim. Isso aqui quem disse foi o rei. Então o rei, fazendo outra pausa, o rei de vez em quando saía neste caminho da verdade para entrar no castelo do silêncio, quando começava a perceber que estava se tornando preso em padrões rígidos ou alguma situação da vida. Isso aqui é bem interessante no sentido também de quem busca fazer retiros de meditação ou entrar em contato com a espiritualidade de tempos em tempos para não perder de vista o que é realmente importante e essencial. Continuando, o cavaleiro sentia-se imensamente encorajado, pensando que o rei talvez pudesse lhe mostrar o caminho. Diga, disse o cavaleiro, seu rosto se iluminando. Será que não podemos atravessar juntos o castelo? Assim não estaremos tão sozinhos. O rei balançou a cabeça, dizendo, certa vez tentei isso. É verdade que meus companheiros e eu não estávamos sozinhos, porque falávamos constantemente. Mas quando se fala, é impossível ver a porta para sair desta sala. A minha pausa foi até silenciosa, porque, Mas quando se fala, é impossível ver a porta para sair dessa sala. É bem o processo meditativo mesmo, Geralmente é preciso silenciar a tagarelice da cabeça para se encontrar alguma solução. Porque é aquela coisa que você está repetindo mais do mesmo ali. Você está rodando em círculos sobre um problema sem ter nenhuma abordagem nova, nenhum ponto de vista diferente. E para ter um ponto de vista diferente, você precisa sair daquele estado mental. E sair desse estado mental, em geral, requer esse silenciamento, ou pelo menos mudança do bloco de pensamentos para você colocar a cabeça em outro lugar, mas um outro lugar relaxado, tranquilo, que depois de lá você pode ter uma intuição sobre a solução daquilo que você estava lidando antes. Voltando aqui, então ele falou que é verdade que meus companheiros e eu não estávamos sozinhos, porque falávamos constantemente, mas quando se fala é impossível ver a porta para sair desta sala. Talvez pudéssemos apenas andar juntos em silêncio, sugeriu o cavaleiro. Não lhe agradava pensar que teria que divagar sozinho pelo castelo do silêncio. O rei balançou a cabeça novamente, desta vez com mais força. Não, já tentei isso também. O vazio se tornou menos doloroso, mas ainda assim eu não conseguia ver a porta para sair desta sala. O cavaleiro protestou, mas se o senhor não estava falando... Ficar em silêncio significa mais do que não falar, disse o rei.
Descobri que, quando estava com alguém, mostrava apenas a minha melhor imagem. Não deixava as barreiras cederem e não permitia que nem eu, nem a outra pessoa víssemos o que eu estava tentando esconder. Nossa, aqui dá para fazer uma pausa e fazer um curso inteiro em cima só dessa frase aqui. Vamos lá, vamos recapitular. Descobri que, quando estava com alguém, mostrava apenas a minha melhor imagem, não deixava as barreiras cederem e não permitia que nem eu, nem a pessoa víssemos o que eu estava tentando esconder. Mais uma vez, aquela ideia do personagem montado, que eu coloquei aqui muito na nossa leitura sobre ser aquele personagem, por exemplo, que vai para o trabalho, né? Vai para a batalha e realiza e precisa ter aqueles traços, aquelas qualidades características para aquele emprego, aquele trabalho, aquela batalha, e ele precisa mostrar que ele é bom bastante ali, ele não pode ser vulnerável, ele não pode mostrar fraqueza, né? Ele não pode ser outro, as pessoas não podem ver essa pessoa como ela realmente é. Então precisa sempre botar uma banca, botar uma imagem, e a gente vai se acostumando a fazer isso num piloto automático, num nível que é instantaneamente instalado no momento que você está com outra pessoa, como ele colocou aqui, né? Outra pessoa apareceu ali, você já incorporou um ser que não é bem você, né? Que é o você em relação ao outro, que é um você que está ali acostumado a ter esse tipo de relacionamento, de se colocar de uma forma, de se comportar de uma forma, e está ali montado nesse sentido, e às vezes sem perceber, a outra pessoa já é o gatilho instantâneo que já te colocou ali, já atuando, sem você perceber que está atuando, né? Então aqui o rei diz que não deixava as barreiras cederem. Não permitia que nem eu, nem a outra pessoa víssemos o que eu estava tentando esconder. Ou seja, ele mesmo não via, ele estava escondendo, não era só da outra pessoa, ele não estava só sendo falso, ele só estava tentando ser alguém, só que esse ser alguém virava o personagem e ele não conseguia enxergar mais o que tinha por trás desse personagem, por trás dessa armadura, por trás dessa rigidez, desse ser montado aí que é alguém que está mais colocado para o outro do que para si, do que a verdade interior, né? Eu não compreendo, disse o cavaleiro. Você compreenderá, replicou o rei, depois que permanecer aqui por um tempo suficiente. É preciso ficar sozinho para deixar a armadura cair. O cavaleiro ficou desanimado. Não quero ficar aqui sozinho, ele exclamou, batendo o pé enfaticamente e, sem perceber, pisando no dedão do pé do rei. O rei berrou de dor e deu saltos em círculo. O cavaleiro estava horrorizado. Primeiro o ferreiro, agora o rei. Perdão, senhor, disse o cavaleiro, desculpando-se. O rei esfregou o dedão delicadamente. Tudo bem, essa armadura dói mais em você do que em mim. Então, aprumando-se, olhou compreensivamente para o cavaleiro. Nossa, vou fazer uma pausa aqui. Essa armadura dói mais em você do que em mim. Então, às vezes, a pessoa que está ali montada na sua armadura age de uma forma, né, irracional, infantil, que chega a nos ferir. Só que a pessoa às vezes não percebe que ela mesma está presa naquele personagem, naquela forma de agir, que está ferindo as pessoas, né? E que no fundo ela está mais prisioneira do que todo mundo que ela está ferindo ali. Ela está presa naquele processo. Então é uma situação de ter pena daquela pessoa muitas vezes, né? É claro que isso é um pouquinho complicado, porque a gente também não pode permitir todo e qualquer abuso da pessoa que está num personagem ali e simplesmente perdoar porque, tadinho, né? Ele é malvado, mas é um coitado. Também não é bem assim, né? Às vezes é preciso conter aquela pessoa para que ela não cause mais estragos além do estrago que ela já causa a si mesma, né? Então, há que se pensar também, assim, né, até que ponto a gente pode olhar com compaixão, mas a compaixão não impede que a gente leve em consideração limitar as atitudes daquela pessoa para que o estrago que ela cause não seja maior, né? Então, é uma coisa para se levar em consideração. Voltando aqui.
O rei continua falando: entendo que você não queira ficar neste castelo sozinho. Eu também não queria quando comecei a vir aqui. Mas agora compreendo que o que se tem para fazer aqui deve ser feito sozinho. Dito isto, ele saiu mancando pelo quarto e acrescentou: preciso seguir meu caminho agora. Perplexo, o cavaleiro perguntou: aonde o senhor vai? A porta fica aqui. Essa porta é apenas uma entrada. A porta para a sala seguinte fica na parede afastada. Assim que você entrou, eu finalmente consegui vê-la, disse o rei. O que quer dizer com finalmente conseguir vê-la? Não lembrava onde ela ficava das outras vezes em que esteve aqui? Perguntou o cavaleiro, pensando por que o rei se daria o trabalho de continuar voltando. A viagem pelo caminho da verdade nunca termina. Cada vez que volto aqui, encontro novas portas, enquanto minha compreensão se expande. O rei acenou. Seja bom consigo, meu amigo. Interessante, né? Cada vez que volto aqui, encontro novas portas. Cada vez que ele retorna ao castelo do silêncio para ficar completamente sozinho e completamente em silêncio consigo mesmo, a compreensão dele se expande e novas portas se abrem. Ou seja, é um processo interessante dessa meditação para ampliar a sua compreensão de vida, de mundo e do que quer que esteja acontecendo com você. Voltando aqui. Espere, por favor, gritou o cavaleiro. O rei olhou de volta para ele compassivamente. O que é? O cavaleiro sabia muito bem que não conseguia abalar a decisão do rei. Existe algum conselho que o senhor poderia me dar antes de ir embora? O rei pensou por um momento e disse em seguida: este é um novo tipo de cruzada para você, caro cavaleiro. Uma que requer mais coragem do que todas as outras batalhas que você conheceu antes. Se conseguir mobilizar a força necessária para ficar aqui e fazer o que tem de fazer, esta será a sua maior vitória. Dito isso, o rei se virou e esticou o braço como se fosse abrir uma porta. Em seguida, desapareceu parede adentro, deixando o cavaleiro com um olhar incrédulo em sua direção. O cavaleiro correu até onde o rei estivera, esperando que de perto também pudesse ver a porta. Deparando-se com o que parecia ser apenas uma parede sólida, ele começou a caminhar em redor da sala. Tudo o que podia ouvir era o som de sua armadura ecoando pelo castelo. Fazendo mais uma pausa, vou voltar aqui. Este é um novo tipo de cruzada para você. Uma que requer mais coragem do que todas as outras batalhas que você conheceu antes. É essa questão de enfrentar a si mesmo. É uma batalha mais complicadinha e diferente de todas as outras que a gente faz, né? Se conseguir mobilizar a força necessária para ficar aqui e fazer o que tem de fazer, esta será a sua maior vitória. Então, a força de se encarar, de enfrentar a si mesmo. Eu lembro que quando eu estava começando a praticar meditação, muitas vezes eu encarava a coisa de você se sentar, de eu me sentar e ficar ali nos períodos mais longos, né? Principalmente uma meditação de 50 minutos, por exemplo, como se eu estivesse indo batalhar comigo mesmo, né? Ter uma prova de resistência, uma prova de um exercício mesmo, né? De você lidar com as suas sensações, as suas angústias, de ficar ali sentado tanto tempo, às vezes as dores também, e mesmo assim você conseguir observar e tentar manter uma mente tranquila e tentar silenciar os pensamentos, e como que no início era tudo um pouquinho mais complicado para mim, né? Isso aqui me lembra bastante isso. Só que ele vai além nesse sentido, né? Que é praticamente você realmente se encarar a sua armadura e nessa tentativa de se despir ali dentro do castelo do silêncio. Se despir dessa armadura, né? Desse personagem. Mais um pouquinho aqui antes da gente encerrar o episódio. Depois de algum tempo, aqui o cavaleiro, né? Depois de algum tempo, sentiu-se deprimido como nunca antes em sua vida. Para se animar, cantarolou 2 estimulantes canções de batalha. Estarei lá para pegá-la numa cruzada, meu amor. E onde penduro meu elmo é meu lar. Ele as cantou vezes e vezes seguidas.
Conforme sentia sua voz ficando cansada, percebia que a quietude tornava seu canto inaudível, envolvendo-o num silêncio total e devastador. Somente então o cavaleiro pôde francamente admitir algo que nunca tinha reconhecido antes. Tinha medo de ficar sozinho. Naquele instante ele viu uma porta na parede mais afastada na sala. Então caminhou até ela, abriu-a lentamente e entrou em outra sala. O aposento seguinte parecia-se muito com o anterior, exceto por ser um tanto menor, e também era destituído de qualquer sonoridade. Então, aqui, fazendo outra pausa, o cavaleiro se enfrentou, tentou cantarolar para não se sentir sozinho, e aí abriu-se uma verdade dele que ele não queria enxergar, de que ele, no fundo, tinha medo de ficar sozinho. E isso ele não reconhecia, não enxergava, talvez sequer sabia disso. E aí, quando viu essa verdade, uma porta se abriu, né? Ele viu uma porta na parede mais afastada da sala. Muito interessante essa parte aqui. Então, eu vou, inclusive, fazer uma pausa e deixar a outra porta do Castelo do Silêncio para o próximo episódio do nosso podcast. Muita coisa interessante aqui para a gente refletir, né? Então, estou até pensando aqui, vou ali sentar e meditar e qual porta será que vai se abrir para mim? Que verdade vai se mostrar para mim, né? Interessante que às vezes eu fazia esse tipo de meditação e eu tinha essa intenção a fazer essa meditação e não era necessariamente sentado, era uma caminhada lenta, devagar, preferencialmente no local com natureza, e que eu tentava me abrir nesse sentido de me colocar para ver o que eu não estava enxergando, de ficar aberto para tentar entender algo em relação a mim, algum ponto cego que eu precisava ver e que eu não estava vendo, e aguardava alguma intuição, alguma abertura nesse sentido e tentava me manter em silêncio, em contemplação até isso aparecer, alguma coisa aparecer para mim, e muitas vezes aparecia assim, alguma questão, alguma situação sobre mim mesmo, sobre minha vida, que se elucidava um pouquinho mais através dessa prática. Então fica aí uma dica de prática para vocês, além da meditação básica sentado, esse sentido de contemplação com uma intenção por trás, né? Também buscando o silêncio, porque não dá para simplesmente pensar que você começou a imaginar um monte de coisa e aquela sua imaginação é a sua intuição, é misturar as duas coisas, né? Não é bem assim, que é mais comum quando a gente fica em silêncio, quando vem de fora algo que a gente vê que nunca tinha imaginado, nunca tinha conseguido nem pensar naquilo, você fica mais lúcido, fica mais convencido de que aquilo não é seu, aquilo é mais capaz de realmente ter vindo como uma intuição do que como algo que você já repetia na sua cabeça, né? Então, esses momentos de silêncio também facilitam muito essas conexões neurais de associação de ideias, né? A ciência explica muito assim. Mas, como a gente fala aqui sobre espiritualidade de uma forma aberta, pode também ter aí uma mãozinha de algum Merlin ou de algum rei que deu uma passadinha ali e deu uma dica para a gente sem a gente perceber que ele passou por ali, né? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço para vocês e até o próximo episódio.